Bem, pessoal, sejam bem-vindas à nossa aula 1, a aula sobre comunicação digital, tá? Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a comunicação como necessidade humana fundamental. O ser humano tem por si a necessidade natural de se comunicar. A gente só consegue evoluir como sociedade se a gente conseguir se comunicar, se a gente conseguir transmitir o que eu quero, como também fazer entender, né, as minhas necessidades e haver esse compartilhamento aí de conhecimento. Então, primeiro ponto é esse aí. Vamos falar um pouquinho também sobre a transição da forma convencional, né, de pessoa para pessoa, para a transmissão da comunicação através do digital, através da internet, e vamos falar um pouquinho sobre essa evolução histórica, né? Vamos falar também sobre o impacto da tecnologia na forma de interagir, na hora de aprender, né, na hora de transmitir conhecimento e também na forma de trabalhar. Nessa aula, a gente vai falar também sobre hiperconectividade e a velocidade da informação. Então, com essa necessidade, com essa superconectividade que nós temos hoje, tudo hoje se resolve através do digital. Se a gente vai num banco, se a gente assiste uma aula da forma que a gente está vendo aqui, se nós compramos algum produto, alguma maquiagem na internet, se a gente compra um tênis, se a gente compra, né, se a gente adiciona amigos em redes sociais, se a gente está em comunidades de relacionamento, aplicativos de relacionamento para a gente conhecer pessoas. Então, vamos falar um pouquinho também sobre essa hiperconectividade, tá? Então, Alisson, falando rapidamente o que significa comunicação digital. Então, comunicação digital é uma troca de informação mediado por tecnologias digitais. Ou seja, eu transmitir o que eu quero, né, seja conhecimento, seja uma comunicação entre amigos, seja através de plataformas digitais, seja ela redes sociais, seja um blog, seja site, né? Seja através de uma reclamação, eu fazer acontecer essa comunicação através de plataformas digitais. E como que é feito isso aí, né? As principais características é que ela é feita de uma forma imediata. A comunicação digital, ela traz isso. Ela traz essa comunicação de forma instantânea. Então, uma coisa está acontecendo, né, globalmente falando, está acontecendo guerra da Ucrânia. E essas imagens, essa comunicação, esse jornalismo chega de forma imediata e a gente consegue ter essa interação e essa transmissão de conhecimento de forma imediata, né? Ela é interativa, então a comunicação digital é interativa da seguinte forma. Antigamente, a gente tinha uma comunicação que ela era por uma única via. Então, a gente assistia a televisão, por exemplo, não existia a possibilidade daquele termômetro ou daquela comunicação de forma instantânea. Então, as propagandas de TV vinham ali através do intervalo da novela, do intervalo do jornal, e a gente conhecia produtos, só que hoje em dia essa comunicação ela é bilateral. Ao mesmo tempo que as marcas, né, e essa informação chega para o consumidor, a gente consegue também dar a nossa informação. Nós temos um termômetro em tempo real, praticamente. Então, quando se posta nas redes sociais, quando a gente tem ali uma interação de uma votação num concurso na televisão de calouros, né? Tem o Fama, tem o The Voice, então tem o próprio Big Brother, que a gente faz a votação, aquela interação. Então, hoje a comunicação ela é feita de forma instantânea e bidirecional, né? Ela pode ser também classificada como multimodal. Alisson, o que é multimodal? Ela pode ser feita através de textos, né? Vou colocar como exemplo aqui a internet. Então a informação chega para mim através de texto, através de imagem, através de áudio, através de vídeo. Então, de todas as formas possíveis eu consigo transmitir essa comunicação, tá? Estão compreendendo? Então, ela é multimodal justamente porque através de uma simples imagem, através de um texto, eu consigo transmitir e fazer essa comunicação acontecer, tá? Outra coisa, ela é extremamente personalizável. Então hoje a gente consegue
segmentar essa comunicação, seja pela minha audiência, seja né, para quem que eu vou transmitir essa comunicação. Hoje eu consigo definir nichos específicos que eu vou conseguir transmitir essa informação. A gente vê muito isso falando aqui em época de campanha política. Hoje a gente consegue criar conteúdos focado exatamente no nicho ou da audiência daquele grupo político que eu quero atingir. Então hoje a gente consegue segmentar perfeitamente e transmitir aquela comunicação específica exatamente para quem eu quero. Então, pessoal, existem 3 tipos de comunicação ou intercomunicação, tá? E aí a gente chama eles de agentes de comunicação digital. Quais são esses agentes? O primeiro agente é pessoa. Então somos nós, seres humanos. A gente se comunica. Então essa comunicação ela pode ser através de pessoa para pessoa, né? Eu tenho um segundo tipo de comunicação, os agentes que são empresas. Então é a comunicação da empresa para vender determinado produto, da empresa para vender determinado serviço, determinada opinião, né? Então a gente tem tanto a comunicação entre empresas e empresas e pessoas, de pessoas para empresa, por exemplo, quando eu faço uma pesquisa de satisfação, quando eu faço uma reclamação no saque, né, no atendimento. E eu tenho uma terceira pessoa que são máquinas. As máquinas se comunicam através de automações e que podem gerar também comunicações entre pessoas e máquinas. Eu colocar um determinado comando para que o meu computador faça e me traga determinado resultado, tudo isso é comunicação digital, tá bom? Então, utilizando inteligência artificial como exemplo aqui, a gente tem uma comunicação de uma propaganda, vou usar como exemplo a Pepsi. A Pepsi fez uma propaganda, onde essa propaganda foi direcionada a um público, a pessoas, e esse termômetro, né, com opiniões, com pesquisa de satisfação, com sugestões dos próprios clientes, ela criou sabores novos de refrigerantes. Então olha só a importância da comunicação no desenvolvimento de novos produtos, colocando automações de inteligência artificial e colocando o multidirecionamento, a bilateralidade, né? A informação vai, mas a informação também volta de forma inteligente. Beleza? Então vamos falar rapidamente aqui sobre a evolução histórica da comunicação digital. Falando necessariamente em comunicação digital, tá? Então vamos focar aqui na comunicação digital. As primeiras redes de internet era um sistema chamado ARPANET. Essa ARPANET ela foi desenvolvida para comunicação entre universidades, né, e centros de pesquisa. Aqui tem entre 1960 e 1980. Então, antes dos primeiros computadores chegarem às casas da gente, a gente teve essa rede de comunicação entre universidades e centros de pesquisa, tá? Era desenvolvido apenas para universidades e centros militares, para troca de informação. Depois a gente já vai ali, vou puxar rapidamente, né? Tiveram várias e várias etapas até a gente chegar na internet, que como a gente conhece, que foi ali por meados de entre 90 e anos 2000, que aí a gente chegou ali, começou a fazer a utilização de e-mails, né? A utilização de fóruns de internet, comunicação, para a gente discutir determinados assuntos, a chegada de comunicadores instantâneos, como era a rede, uma plataforma chamada Mirk. A gente teve ali também os primeiros sites estáticos com empresas colocando a sua representação. Eu lembro que quando eu era mais novo ali tinha o site do Flamengo para ver as notícias sobre o time de futebol, as primeiras informações, né, esses portais de comunicação e notícia, tinha o IG, o UOL, enfim, foi o surgimento dessa comunicação de como a gente conhece hoje. E entre o ano 2000 e o ano 2010, temos ali a Web 2.0, digamos assim, e a chegada das redes sociais, né, com comunicação colaborativa e participativa. Ou seja, a partir daquele momento deixa de ser uma comunicação apenas entre eu, usuário, para as empresas, ou minha opinião, né, apenas, para uma integração muito maior.
Alisson, a gente tinha isso aí nos fóruns de pesquisa e comunicação? Tinha, mas não era como a integração que existe quando chegaram as redes sociais, como o Orkut, como o Facebook, como o Instagram, que aí a gente começou a ter realmente um compartilhamento de informação, uma comunicação muito mais rápida, né? Com essa troca, todo mundo passou a ter realmente uma opinião de forma instantânea, com a possibilidade de publicação de vídeo, com a possibilidade de publicação de fotos artísticas, promoção de produtos, o surgimento ali dos influenciadores digitais, né? Esse posicionamento de mercado e essa comunicação diferente. E teve o avanço muito maior agora entre o ano 2010 e 2020, né? Com a modernização dos smartphones, o deixar de lado o uso do computador para o uso mobile, a qualidade das câmeras, a qualidade do áudio que a gente consegue ter também de uma forma muito mais assertiva, de uma forma uma qualidade muito maior, e a expansão das redes sociais para o império, né? O tamanho que as redes sociais são hoje. E aí, realmente, de fato, a gente tem o papel da comunicação como a gente tem hoje. E estamos vivendo agora, inclusive, uma melhoria, né? Porque em meados de 2020, ali, quando a gente teve a pandemia, teve o surgimento de tecnologias como a inteligência artificial, o ChatGPT, e hoje a gente está vivendo uma evolução acelerada demais dessa realidade de inteligência artificial. Então, eu posso colocar ali um marco de tempo de 2020 para hoje, né, falando especificamente de inteligência artificial, com comunicações automatizadas. Então, ali eu tenho a máquina, lembra daqueles 3 agentes? Pessoas, máquinas e empresas. Hoje eu tenho máquinas tomando papel de pessoas, como o quê? Como de forma automatizada os chatbots para fazer atendimento ali de forma instantânea no saque de empresas, né? A gente tem IA generativa, que são as inteligências nos auxiliando, a gente leva prompts de comando com as necessidades que a gente tem, né? Então, organiza para mim determinada informação, busca para mim dados dos últimos 10 anos, eu solicito a máquina ali e ela traz essa comunicação de forma instantânea e a informação em fração de segundos. Então a gente está vivendo, né, propriamente dito, essa evolução desde o ano 2020 para hoje em relação à inteligência artificial. A gente já chegou no novo nível, tá? Então falar aqui, pessoal, sobre as características da comunicação digital. Vou falando aqui e a gente vai discorrer um pouquinho sobre cada uma delas. Então a primeira característica aí, pessoal, velocidade. Então a informação, a comunicação hoje ela é feita de forma instantânea e a atualização é constante. Então chegou, aconteceu um determinado fato, a comunicação já chega, já se espalha de uma forma muito rápida e a reviravolta muitas vezes é feita de forma também instantânea. Então, às vezes eu estou falando sobre um determinado assunto e automaticamente ali, a poucos minutos depois, já houve um update, uma atualização. Então, hoje a velocidade é uma característica muito importante. Questão da acessibilidade, a globalização da informação. Como eu já falei, em todo canto a gente consegue ter uma informação muito geral. A gente consegue hoje ter informações sobre qualquer assunto que a gente queira de qualquer lugar do mundo. Então, globalização. Interatividade, como eu falei, feedback imediato. A gente está ali, a gente consegue ter uma interação, uma bilateralidade com a informação e a resposta instantânea. A gente tem também multiplataforma. O que é isso? É uma integração entre tipos de mídias diferentes, tipos de plataformas diferentes e tipos de dispositivos diferentes. Então, eu consigo hoje acessar na palma da minha mão aqui através de um smartphone, consigo acessar através de um computador, consigo acessar através de uma mídia offline. Eu vou lá, pego um QR Code e consigo fazer uma comunicação, uma transmissão de comunicação também, né? Então, todas essas são características. Vamos lá, vamos ver mais aqui. Mais um aqui, personalização. Eu consigo fazer e direcionar o conteúdo de acordo com quem vai receber essa minha informação.
eu consigo fazer conteúdos segmentados e personalizados. Mensurabilidade. O que é isso, pessoal? Eu consigo, em tempo real, mensurar, ter números, ter dados, né? Então eu consigo ver o alcance do que aquela informação teve, quantas pessoas visualizaram, a questão do engajamento, que a gente vai falar mais à frente, de forma mais detalhada, né? Então eu consigo ter números, eu consigo ter estimativas, dados sobre essa informação que eu estou colocando na internet. Eu não coloco de forma aleatória. Então eu posso utilizar essa mensurabilidade para começar a desenvolver ou melhorar cada vez mais os meus conteúdos, as minhas publicações, as informações que eu coloco, saber se determinado produto, determinada empresa teve uma aceitação legal, né? Então, mensurar dados e a gente trabalhar em cima de dados é extremamente importante e extremamente possível hoje em dia. E temos também a questão da permanência digital, que é o quê? Essa informação, quando eu coloco, eu consigo fazer um portfólio, eu consigo ter essa informação registrada e tornar praticamente eterna. Isso pode ser bom ou pode ser ruim também, né? Que a gente vai falar mais na frente também sobre solução, situações de crise, onde nem sempre a informação e a comunicação é feita de forma positiva, né? Às vezes a gente tem algumas falhas de comunicação, às vezes o tom que a gente utiliza não é o tom correto, ou a gente é mal interpretado e pode gerar determinados ruídos, falhas. Então, mas tanto da forma positiva como também da forma negativa, essas informações, essa comunicação, ela tem um registro praticamente eterno, né? A gente brinca até que o print é eterno. Então, muitas pessoas antigamente têm um posicionamento, alguns anos atrás, compartilharam alguma informação, às vezes hoje já nem compactuam do que falaram, mudaram de opinião, mudaram de religião, mudaram de convicções, mas aquele print ainda pode incomodar, ainda pode trazer à tona debates, discussões, entende? Então, muito cuidado aí também na forma de se comunicar. Então, qual é o impacto aí da comunicação digital na nossa vida? Na vida pessoal, falando da vida pessoal, a gente tem essa comunicação contínua e instantânea, ela faz a gente ter um dinamismo, né? A vida da gente fica... parece que de alguns anos para cá, alguns anos atrás, a vida passava um pouco mais lenta. Vocês têm essa impressão? Hoje em dia parece que é tudo muito rápido, tudo acontece, a gente tem a necessidade de fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, a gente tem a possibilidade e a capacidade com essas ferramentas novas que vão chegando de ter essa multitarefa, né? A gente fazer realmente muito mais coisa. A gente tem a possibilidade também na nossa vida pessoal de fazer uma construção digital. Então, eu tenho ali o meu perfil, isso vale também para tipos de plataformas diferentes. Então, vamos lá, Alisson, você tem um perfil no LinkedIn? Tenho. Então, um perfil focado para o lado profissional, onde as pessoas vão ver minhas habilidades, vão ver meu histórico onde eu trabalhei, vão ver tudo isso aí. E eu tenho o meu Instagram pessoal, ele é fechado, né? Ali eu coloco coisas da minha vida pessoal, fotos, registro, um álbum de coisas da minha família. E tenho também um Instagram da empresa, enfim, eu tenho possibilidade de criar vários perfis, né? E isso aí ser público e eu ter comunicações diferentes para cada uma das audiências que eu quero, pessoas que eu quero atingir, né? E existe também novas formas de afeto, isso é legal também, e sociabilidade. Então, eu tenho aqui a possibilidade de comunicar com pessoas que pensam igual a mim, ou pessoas que pensam diferente, para que a gente possa ter um debate, né? Eu posso ter a possibilidade de conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo, de forma também instantânea, isso é muito legal. E na vida profissional, hoje eu tenho a possibilidade da comunicação, da gente fazer reuniões de forma online, remota, né? A pandemia trouxe muito isso, da gente ter Você está assistindo essa aula aqui, pode estar assistindo do seu celular, de um tablet, está na sua casa, está na casa de um familiar, ou está na escola assistindo isso aqui. Então, a internet, né, a comunicação digital, ela nos traz essa possibilidade, esse dinamismo aí. E ferramentas de trabalho, eu posso trabalhar no home office, que é o sonho de todo mundo hoje, né? A gente está trabalhando em casa, no meu tempo, tudo, trabalhando sobre produtividade. Então,
a comunicação digital ela torna isso possível. E a gente pode observar também relacionado ao ambiente empresarial. Veja, o meu lado profissional e o ambiente agora do lado da empresa. Então, a gente tem possibilidade de marketing. Então, expandiu, né, com a internet e a gente chegou e teve uma expansão muito grande das possibilidades e estratégias de marketing que a gente pode utilizar, tanto online quanto offline, ou brincar com essas duas realidades, né? A presença e reputação nas redes. Então a gente tem sites importantes. Quando eu vou pesquisar, vou fazer uma compra em determinada loja online, eu tenho a minha reputação online. Eu tenho um Reclame Aqui, por exemplo, que eu entro lá no site, coloco o nome da empresa, ele me dá uma reputação com entrega, com qualidade dos produtos, com tudo isso aí. Então a gente tem a transformação na forma de vender produtos e serviços. Então como as empresas vão se colocar, vão se posicionar, né, para fazer essa venda desses produtos. Então, tudo isso aí com uma comunicação muito bem direcionada para os usuários, né, e a audiência que eles querem atingir. E o impacto que vemos também é na sociedade. Diretamente a gente pode falar que a gente vê uma democratização da informação. Então, hoje, a gente tem um espaço para que pessoas possam colocar a informação, a sua opinião também de forma muito prática, né? Antigamente, para que a informação e a opinião chegasse a várias pessoas, a gente tinha que ter eu digo assim, um conhecimento para que essa informação, para que a gente aparecesse em televisão, né? A gente tinha um controle muito grande. Hoje é muito democrático, eu posso abrir um blog, eu posso colocar ali a minha informação no site e colocar a minha opinião, um review, um vídeo no YouTube com um review de um produto que eu simplesmente não gostei. Comprei, aquele produto não me atende, o produto é ruim. Então eu vou lá e, né, democraticamente coloco a minha informação, a minha opinião para que outras pessoas vejam, né? Então quando você vai comprar uma coisa no Mercado Livre, você não vai lá nas opiniões, você dá uma olhada e você vê, esse produto não presta, esse produto é bom, você não vê os reviews? Então agradeço aí a comunicação digital. A gente tem também impacto na sociedade na parte de movimentos sociais e engajamento social. Então a gente vê muitos grupos de ajuda, muitos grupos de relevância em relação à defesa da mulher, defesa da criança, contra racismo, contra outras coisas. Então a gente vê a democratização da informação, a democratização de grupos, né, e opiniões para que a gente possa realmente fazer uma construção muito melhor. Então, a comunicação digital permite isso aí. Mas temos também o lado ruim. A gente tem alguns desafios éticos que a gente se fala muito hoje, por exemplo, da fake news. Então, ao mesmo tempo que abre portas para que a gente possa fazer uma comunicação transparente, uma comunicação coletiva, uma comunicação que dê voz a todas as pessoas, aí tem um lado negativo também que muitas vezes as pessoas se aproveitam disso para lançar mentiras na internet, para lançar fake news, né, para prejudicar a vida de outras pessoas. Hoje, com a chegada da inteligência artificial e a melhoria cada vez mais dessas tecnologias, você transformar informações que são reais em informações que são manipuladas, colocando o rosto de outras pessoas, enfim. Hoje a gente tem um lado também negativo, né? E também com a disseminação, por exemplo, de discursos de ódio, com a questão da privacidade. Então, quando você coloca muitas informações suas, muitos dados também, você fica exposto publicamente e vulnerável para algum ataque, para alguma situação. Então, temos o lado bom e temos o lado ruim, como tudo na vida, né? Então, para finalizar aqui, estamos chegando no final da nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre desafios e responsabilidades. Então, esse excesso de informação ele pode trazer também uma sobrecarga cognitiva. Quando a gente está exposto a tanta informação, a gente fica aquele cansaço, né? A gente tem ali uma exaustão intelectual, a gente chega a muita fonte de informação, a gente passa muito tempo conectado, então rolando ali aquelas informações todas em redes sociais, a gente tem um esgotamento
psicológico, a gente tem um esgotamento físico, né? Então isso aí merece ligar um alerta também para que a gente fique atento a isso. A gente tem um desafio também na checagem e a credibilidade das informações que a gente tem na internet. Então, já fica a dica aí para vocês. Viu uma notícia, viu uma informação, lembra que eu falei de fake news? Vamos pesquisar antes de compartilhar essas informações. Como a comunicação ela hoje é muito rápida, então eu cheguei aqui, com um clique eu consigo compartilhar via WhatsApp. No WhatsApp eu tenho 100 pessoas, 150 pessoas na minha agenda, já compartilhei essa informação, então vamos checar, vamos dar uma olhadinha se essa informação é verdadeira, né? Em fatos, vamos entrar, se for falando de alguma pessoa especificamente, pior ainda, vamos verificar se essa informação ela é verdadeira antes de estar compartilhando. Eu sempre pergunto, isso para mim, tá? Eu tenho uma pergunta que eu falo, o que é que isso vai agregar na minha vida? Vai agregar alguma coisa de positivo? Beleza, essa é a primeira pergunta. Vai, então vamos seguir para a próxima pergunta. Isso vai agregar de forma positiva também a outras pessoas, além da minha? Beleza, aí eu já posso ali compartilhar. Se eu não vou ganhar nada com isso e também não vai impactar outras pessoas de forma positiva, né? Eu não falo de forma negativa, mas de forma positiva. Então vamos pensar duas vezes antes da gente estar fazendo aí esse compartilhamento de informação, né? E a gente tem também uma dificuldade aí que é a questão da alfabetização digital, né? Para a gente conhecer essas ferramentas, conhecer a forma que a gente pode transmitir de forma segura essas informações, como também o desenvolvimento de um pensamento crítico. Então, quando a gente vai gerar conteúdo, quando a gente vai falar na internet, a gente não somente entra não posta por postar, a gente não comenta por comentar. Tem muito isso, né? Hoje em dia, você acha que tem uma liberdade por ter a possibilidade de colocar informação, a gente colocar qualquer coisa. Então a gente tem que ter uma medida, a gente tem que ter um filtro ali. Eu não digo que são pessoas filtrando o que eu vou falar, mas eu creio que você mesmo tem uma noção do que você vai colocar ou não, se é de relevância, se não é, né? E a gente vê tanto conteúdo, tanta informação chegando desnecessária, tanta pornografia, tanta situação de ofensa na internet. Então, vamos criar um ambiente mais seguro, vamos criar um ambiente mais colaborativo, que respeite, né, as informações, tanto a minha, que eu quero que seja respeitada, quanto também a dos outros. Ler a informação, se eu não concordo, eu colocar pontos, debates importantes e pontos que eu acho importante, principalmente nesse período eleitoral, nesse período que a gente quer fazer uma construção coletiva, né, onde a gente traz informações de A, B, C e que a gente coloque, fundamente o que é que a gente fale, tá? De forma cordial, de uma forma que eu coloque meu ponto de vista sem ferir um terceiro, um quarto, né? E para a gente fazer uma construção realmente legal, que a gente crie um ambiente muito que a gente cresça cada vez mais, na verdade, com o ambiente virtual e não entre aí em conflitos, né? Não é isso que a gente quer, tá bom? Então, responsabilidade na hora de fazer a comunicação, seja ela na comunicação pessoal, seja ela na comunicação de empresa, da forma que a gente se coloca, que a gente enxerga os outros também na internet. Vamos ter cuidado aí com esse tipo de comunicação que a gente faz, tá bom? Então é isso. Segue aí, vamos para a próxima aula. Pessoal, outra coisa, sempre que a gente finalizar as aulas, dá uma revisada, né? Anota os principais pontos da aula, o que é que eu tenho dúvida, se eu fiquei com dúvida num termo que eu utilizei. Às vezes eu falo de uma forma que você realmente não compreenda, assiste de novo a aula. Caso não entendi ainda, vamos lá, acessa, manda um e-mail aqui pra gente que eu respondo vocês, né, assim que possível. Professor, eu tô com uma dúvida nisso aqui, o que é que você acha disso aqui? Eu tenho uma ideia, eu tenho um blog, eu tenho me colocado dessa forma. Vamos ver que nas próximas aulas, quando a gente for desenvolvendo o resto dos conteúdos, eu vou falar sobre N situações. Vamos falar sobre podcast, vamos falar sobre blog, vamos falar sobre posicionamento digital,
vamos falar sobre LinkedIn, vamos falar sobre diversos assuntos, tá? Vamos falar sobre gestão de crise. Então, no decorrer das aulas, vai anotando, pega um caderninho, um bloco de notas no telefone também, pausa o vídeo, coloca ali a anotação que eu acho importante, né, para que a gente possa relembrar depois. Em algumas aulas também vou colocar alguns desafios para vocês, alguns exercícios, algumas coisas, para que a gente possa realmente fazer sempre uma construção, né? A gente trazer uma construção positiva e que no final desse curso a gente realmente saia com um conteúdo, com uma bagagem que seja de relevância para mim. Não vou assistir esse curso só por assistir, eu vou assistir porque eu quero colocar, eu quero aprender, quero trazer esse conhecimento, né, desenvolver, eu quero levar esse conhecimento para o mercado de trabalho, quero levar esse conhecimento para as minhas publicações, quero me tornar um influencer, quero fazer, enfim, eu quero agregar, né, esse conteúdo aqui que seja realmente de relevância para vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá para a próxima aula agora.